A gente acha que conhece a história da penicilina, né? Um cientista, uma placa de cultura meio mofada e, de repente, uma descoberta que muda o mundo. Mas e se essa história, que todo mundo conhece, for na verdade só o primeiro capítulo de uma saga muito maior, bem mais complexa e, olha, muito mais dramática? Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta pode surpreender. A história real não tem só um momento de eureka, mas vários momentos de genialidade, de desespero e até uma tragédia que, no fim, provou o valor de tudo isso. Para a gente entender a urgência, o tamanho do problema, a gente precisa voltar no tempo. Dá uma olhada nesse número, 80,33%. Essa era a porcentagem de soldados britânicos que morreram de doenças, e não em combate, durante a Guerra da Crimeia. Antes dos antibióticos, um simples arranhão podia virar uma sentença de morte. Era esse o mundo que precisava desesperadamente de um milagre. E o primeiro sinal desse milagre veio da forma mais inesperada que se pode imaginar. Pensa na cena. A maioria das pessoas simplesmente teria jogado aquela placa contaminada no lixo, certo? Mas o Fleming, com aquela mente preparada, percebeu que tinha algo extraordinário ali. Foi um daqueles acidentes felizes que, sem exagero, mudam o rumo da história. O que o Fleming viu foi... Uau! Ao redor daquele mofo do gênero Penicillium, existia uma espécie de zona da morte. As bactérias de Staphylococcus simplesmente não conseguiam crescer ali. Ele não viu só contaminação, ele viu uma arma. Ele tinha descoberto um fenômeno natural com um potencial terapêutico imenso. Mas uma descoberta por si só não salva vidas. E por quase uma década inteira, a arma que Fleming encontrou permaneceu trancada num laboratório, quase esquecida. Imagina só, por 10 anos, o artigo do Fleming ficou lá, juntando poeira. A substância era instável, difícil demais de purificar e de produzir em qualquer quantidade que fosse útil. O potencial estava lá, mas parecia inalcançável. Enquanto isso, o mundo continuava sofrendo com infecções bacterianas. E aqui a gente chega a uma distinção que é crucial, é o coração de toda essa história. Ver um fenômeno natural é uma coisa. Agora, criar uma ferramenta a partir dele, bom, isso é outra história completamente diferente. Então, o ponto-chave é esse. Fleming foi o descobridor, ele abriu a porta. Mas foram outras pessoas que tiveram que construir o caminho através dela. E essa necessidade se tornou desesperadora com a Segunda Guerra Mundial se aproximando. É aqui que novos heróis entram na nossa história. Florey, um farmacologista australiano, e Chain, um bioquímico judeu-alemão refugiado, decidiram revisitar o trabalho de Fleming. Eles não estavam só curiosos, não. Eles estavam determinados a transformar aquela curiosidade de laboratório em um medicamento que funcionasse. A história de Albert Alexander é de partir o coração, mas ela foi absolutamente vital. A recuperação milagrosa dele provou sem nenhuma dúvida que a penicilina funcionava em humanos. E a morte trágica dele expôs o próximo obstáculo gigantesco, a produção. A equipe de Oxford tinha feito o impossível. Tinha inventado um processo para purificar o remédio. Mas era um processo lento, de baixo rendimento. Eles conseguiam fazer o suficiente para tratar um paciente por alguns dias, mas não o bastante para vencer uma guerra ou abastecer o mundo. E isso nos leva ao próximo ato, onde a ciência colide com a geopolítica e com a necessidade desesperada de um conflito global. A Grã-Bretanha, debaixo de ataque, não tinha capacidade industrial para produzir penicilina em massa. Florey sabia que a única esperança era atravessar o Atlântico. A penicilina não era mais só um medicamento, era um ativo estratégico, essencial para vencer a guerra. É nos Estados Unidos que a última e crucial peça do quebra-cabeça se encaixa, transformando um avanço de laboratório em uma revolução industrial e médica. E isso aqui ilustra de forma brilhante as 3 etapas. Fleming nos deu a descoberta, Florey e Chain nos deram a invenção, e a América, com seu poderio industrial, nos deu a inovação, a capacidade de produzir em massa e distribuir a penicilina numa escala que mudaria a humanidade. O que aconteceu a seguir foi um esforço monumental, uma mobilização da ciência, do governo e da indústria, numa escala nunca antes vista. Eles encontraram cepas de mofo mais potentes e desenvolveram técnicas de fermentação que aumentaram a produção exponencialmente. Nesse ano, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina foi concedido em conjunto a Alexander Fleming, Ernest Chain e Howard Florey. Foi um reconhecimento de que essa revolução não foi obra de um homem só, mas uma corrente de descobertas, invenções e muitas colaborações.
No final da guerra, a penicilina já estava salvando milhares de soldados aliados. Uma nova era para a medicina, a era dos antibióticos, tinha nascido, transformando cirurgias, partos e o tratamento de inúmeras doenças. A história da penicilina é uma grande lição sobre como a genialidade humana pode superar desafios incríveis. Mas hoje a gente enfrenta um novo desafio. O legado dessa descoberta milagrosa depende da nossa capacidade de inovar mais uma vez, antes que as bactérias que pensávamos ter conquistado voltem a nos ameaçar.